Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar o nosso curso de CFE 246, Automação Industrial, para o curso técnico em Eletrotécnica. Meu nome é Eric Matheus da Silveira Brito, sou professor da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, e hoje vamos começar com a aula 1, Introdução à Automação Industrial. Nessa apresentação, essa aula será dividida em uma introdução aos conceitos de automação industrial, um contexto histórico, da evolução da automação. Vamos apresentar também sistemas de controle de automação e os elementos presentes nos tipos de sistemas que nós vamos abordar nesta aula. Bem, vamos começar essa aula pensando o que é automação industrial, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram esse conceito antes e eu gostaria que vocês fizessem uma pausa e pensassem na cabeça de vocês o que você acha que é automação industrial, né? Eu tenho certeza que você consegue visualizar algum processo, algum sistema, ou já vivenciou isso na prática, né? Mas o objetivo é que ao final desta aula vocês consigam formular melhor esse conceito. Bem, a automação industrial, são técnicas, é um conjunto de técnicas computadorizadas ou mecânicas, né, utilizadas para diminuir o uso de mão de obra em qualquer processo, visando aumentar a qualidade, eficiência, produtividade, segurança e, além de tudo, reduzir os custos daquela produção, daquele processo industrial, né? Então, é um conjunto de técnicas que nós utilizamos para atingir todos esses requisitos, né? Qualidade, eficiência, produtividade e redução de custos. Perfeito? Esse surgimento da automação está ligado historicamente lá atrás, na época do feudalismo, né? Nos processos rurais, quando se iniciou a mecanização desses processos. A exemplo aqui, então havia-se um trabalho braçal, né, e foram se desenvolvendo máquinas para conseguir reduzir esse esforço braçal, né, como por exemplo aqui uma máquina de tecidos, né, através de bambu, ou então quando se utiliza a força humana para fazer girar também aqui uma máquina, certo? É a mesma o mesmo princípio é utilizado naquelas rodas d'água para você levar a água para alturas maiores ou nos moinhos de vento também. Então toda essa mecanização ela é historicamente precursora da automação industrial. Aqui vale então a gente ressaltar o nosso primeiro conceito, que seria a mecanização, que é a substituição do trabalho braçal por máquinas, né? Em todas essas fotos aqui nós conseguimos ver esse exemplo de mecanização. Quando a gente fala em automação aplicada a processos industriais mesmo, ela começou após a segunda revolução industrial, com Henry Ford e as linhas de produção de carro. Então foi quando as linhas de montagem começaram, né, com Fordismo, Taylorismo, e aí naquela época visava-se aumentar a produtividade, reduzir os custos, então foi quando se surgiram as primeiras linhas de produção. E o interessante é que o Fordismo pregava justamente isso, né, a produção em massa, a padronização da produção, as linhas de montagem e principalmente a especialização da mão de obra, né, uma mão de obra qualificada para exercer aquele serviço. Isso é muito interessante porque a gente consegue perceber que isso casa um pouco com os conceitos de automação industrial que nós vimos no início dessa aula, né? Então, com a Revolução Industrial, né, que a segunda Revolução Industrial, que esses conceitos de automação foram ainda mais enfatizados dentro de uma indústria, dentro de um processo industrial, de uma linha de produção. Agora, o grande impulso da automação que nós conhecemos hoje, ele ocorreu após a década de 60, com o avanço da eletrônica de potência e eletrônica digital. Basicamente, nós estamos falando desses equipamentos eletrônicos, esses componentes eletrônicos, que são os transistores, né, que com a evolução da eletrônica digital e de potência, eles ficaram cada vez menores, dando origem então aos circuitos integrados, né, esses chips que a gente vê em placas.
de placas eletrônicas, e isso permitiu o avanço da tecnologia, basicamente o que a gente consegue ver em computadores, em celulares, né? Hoje em dia um chip desse chega a ter milhões de transistores, né? Um avanço muito grande aí da tecnologia. Isso permitiu, dentre todos os campos da tecnologia, né, isso permitiu um grande impulso também na automação industrial, com o desenvolvimento do que a gente chama de CLP, Computador Lógico Programável. Vocês também podem escutar a sigla PLC, de Programmable Logical Computers, né, do inglês. Então, essa evolução da eletrônica permitiu que fossem desenvolvidos, fossem aprimorados esses equipamentos que são fundamentais para qualquer contexto de automação, né, industrial atualmente. Temos também o desenvolvimento de braços robóticos, né, de robôs inteligentes, uma inteligência artificial aplicada a processos industriais muito forte, muito presente em grandes linhas de produção. E aqui a gente entra no nosso segundo conceito, que seria o conceito de robotização. Essa robotização ela significa programação de robôs para execução de movimentos padronizados com uma alta precisão, eficiência e qualidade. É sabido por todos, né, que hoje um robô ele consegue desempenhar quase que todas as tarefas de um ser humano, mas com uma precisão e eficiência muito maior que a nossa. Então, essa robotização dentro do contexto da automação industrial, ela veio para padronizar essa linha de produção, né, para que aquele produto final seja sempre fabricado, sempre construído com o mesmo padrão de qualidade, a mesma eficiência e uma produtividade muito maior também, né? Se a gente pegar a aceleração, a velocidade com que esses braços robóticos executam a tarefa, muitas vezes é muito superior à nossa também. No Brasil, segundo uma pesquisa realizada pela Associação de Automação Industrial aplicada a processos automobilísticos, realizada em 2017, as fábricas do Brasil possuem em média 65% da sua tecnologia, de seus processos, envolvendo tecnologia digital na sua linha de produção, né? Isso quer dizer que 65% das linhas de produção possuem alguma tecnologia aplicada a ela, né? Pode ser que não seja uma automação completa, um processo completo automatizado, mas alguma tecnologia aplicada àquele processo existe. Isso faz com que o Brasil esteja em 2017 em 18º lugar no ranking de países mais automatizados. E no Brasil também, né, os setores que mais vão investir em automação são os alimentícios, agrícolas e os automóveis, né? A gente consegue ver aqui, por exemplo, uma linha de produção da Ambev. Essa Ambev ela consegue uma linha de produção média de engarrafamento dessa da Ambev consegue produzir milhares de litros de cerveja, de refrigerante por hora, né? Então é uma produção bem acentuada, cerca de 50, 60 mil litros por hora, por exemplo, né? Nós temos aqui os grandes pistões para irrigação na agricultura, né, que eles aumentam a produtividade da cultura plantada ali, a qualidade também do alimento que está sendo cultivado, né? E como já dei o exemplo aqui também nas montadoras de automóveis, né, que tenha também uma linha de produção com uma produção diária muito grande. Alguns conceitos então de automação que a gente viu, pessoal, é exatamente que a mecanização, a robotização e a automação, elas não são a mesma coisa, elas estão dentro do mesmo contexto, mas elas não querem dizer a mesma coisa, né? A gente pode fazer uma confusão aí de mecanização e robotização. Na verdade, a robotização é um tipo de mecanização, já que uma máquina, um robô é uma máquina, né? Mas nem toda máquina pode ser considerada um robô. E a automação não é só isso, não é só a substituição de um processo por uma máquina ou por um robô, né? Para a gente entender melhor esses conceitos, vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, o exemplo de mecanização. Você tem um pedreiro que virava massa de cimento manual com uma enxada, né? E agora ele passa a utilizar uma máquina para fazer essa mistura. Então você substituiu esse trabalho braçal por trabalho de uma máquina. Perceba que essa máquina não é uma máquina elétrica, ela não necessariamente tem que ser uma máquina elétrica, não tem que ser uma máquina inteligente.
E isso não quer dizer que seja um robô também, é simplesmente uma máquina e foi aplicado aqui um processo de mecanização. Outro exemplo aqui, né, na agricultura, para colher cenouras. Cenouras podem ser colhidas manualmente, a gente pode utilizar aqui um trator, uma colhedeira, né, para fazer uma colheita dessas cenouras. Um exemplo de robotização aqui que a gente tem na linha de produção, né? Alguns processos precisam ser feitos manuais, mas outros processos o robô pode substituir esse processo manual na linha de produção. A diferença de um robô para uma máquina aqui está relacionado com a sua inteligência artificial, com a sua capacidade de programação, de desenvolver atividades de forma mais autônoma, né? Muitas vezes o robô ele não precisa de um operador, como muitas máquinas, a exemplo do trator, por exemplo, precisam. Então, digamos que o robô seja uma evolução de uma máquina. Um outro exemplo de robotização aqui a gente tem o carregamento ou descarregamento de uma esteira transportadora de caixas, né? No caso aqui, um exemplo aqui são duas pessoas descarregando um caminhão de cimento e esse serviço poderia ser substituído por um braço robótico que vai carregar esse peso e vai alocar essas caixas ou esses sacos de cimento em uma esteira transportadora, né? E o que seria automação? Automação ela não é só mecanização, não é só robotização. Obviamente que dentro de um contexto de automação vamos ter processos que foram mecanizados, que foram robotizados, mas automação não é só isso. Automação é um contexto completo onde há o aumento da qualidade, o aumento da eficiência, o aumento da produção, redução de custos daquele produto ou serviço que está sendo produzido naquele local, né? Um exemplo aqui a gente tem uma fábrica de vinhos, né? Então, digamos que existe aqui uma automação voltada para o armazenamento dessas uvas, uma automação voltada aqui para a reserva, o aquecimento desse vinho, por exemplo, a uma temperatura, uma pressão desejada para fazer a fermentação do vinho. Nós temos aqui um processo de engarrafamento e rotulamento dessas garrafas, um controle de qualidade das garrafas que vão ser estocadas. Então, aqui a gente consegue perceber diversos componentes da automação industrial. Há uma mecanização, há uma robotização, mas não é apenas isso, é um processo como um todo. Um outro exemplo seria a automação voltada para automóveis, que a gente tem bem discutido ao longo dessa aula, que você consegue controlar, além de toda essa linha de montagem, onde os robôs vão atuar, onde as esteiras vão atuar, onde há um aumento de produção, você consegue ter o controle da quantidade de carros que está sendo produzidos, do tanto que foi gasto naquele dia e o quanto que você gerou de lucro. E então você tem uma gestão do processo. Gerir o processo também faz parte da automação, não somente a parte mecânica, né, de fazer a esteira girar e de montar o carro. A gestão daquele processo todo também compõe automação industrial. E por fim, um exemplo de automação no campo seria, por exemplo, o controle de uma estufa, onde você faz o controle de temperatura, o controle da umidade, o controle daquela colheita, a irrigação na hora que você deseja, uma cultura que precisa ser irrigada 2, 3 vezes no dia, uma vez na semana. E você também tem o controle dessa produção, quanto que você investiu em semente, quanto que você vai colher, quanto que você vai vender, o lucro que você está tendo, a quantidade de perdas que você teve. Então, todo esse controle, esse processo, ele faz parte da automação industrial. Perfeito, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido a diferença entre mecanização, automação e robotização, né? E agora nós vamos conhecer mais outros conceitos, que é o conceito de controle do processo. Você já deve ter ouvido falar várias vezes do termo sistemas de controle e automação. Existe um curso superior que chama Engenharia de Controle e Automação. Justamente porque dentro do contexto da automação industrial, o controle de processos é fundamental. Ele tem que ser empregado ali para que você consiga executar aquela tarefa de forma efetiva, né? Então, é bom a gente definir aqui o que é um processo e o que é um controle, né? Um processo é uma sequência de tarefas ordenadas e organizadas que são executadas para se atingir um determinado objetivo. Não estou falando aqui que a empresa é organizada ou que o local onde aquele produto é feito é organizado. O que eu estou dizendo é que existe uma sequência de tarefas que precisa ser ordenada e organizada para se produzir
aquele produto, né? Aquele serviço, o produto final daquela linha de produção. E o controle vão ser todo o conjunto de técnicas realizadas para fazer o controle de uma determinada variável daquele processo em função das suas entradas, né? Por exemplo, numa fábrica de doce de leite, o processo é a produção de doce de leite, o produto final seria o doce de leite, né? Mas dentro daquele processo você pode ter o controle da temperatura do doce quando ele é aquecido e misturado, você pode ter o controle da quantidade de açúcar, de leite que você despeja para você manter sempre uma mistura homogênea e você conseguir produzir sempre o doce com a mesma qualidade. Então em um processo você pode ter diversas etapas que são controladas, né? E a gente controla sempre a saída daquele processo em função das suas entradas, né? Um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho um reservatório. Esse reservatório eu consigo medir o nível mínimo, o nível máximo dele, a altura da coluna de água. Então eu tenho vários sensores aplicados a isso aqui e eu faço o controle do nível desse reservatório. Eu nunca deixo esse reservatório abaixar do seu mínimo ou subir do seu máximo permitido. Sempre que ele está abaixo ou que está acima, eu posso ligar uma bomba para esvaziá-lo, uma bomba para encher. Eu tenho todo o controle sobre o nível desse reservatório, né? Um outro exemplo seria, por exemplo, numa linha de montagem, eu quero preencher uma determinada caixa com um material, né? Vamos supor que isso aqui seja um recipiente, eu quero preencher esse recipiente com um líquido. Então eu faço o controle da quantidade de caixas que eu vou conseguir produzir em um dia, uma hora, né? Então essa caixa, por exemplo, ela vai se movimentar ao longo dessa esteira. Eu posso fazer o controle da velocidade dessa esteira. Essa caixa vai chegar até aqui e quando ela chegar, essa válvula solenoide vai abrir, vai preencher essa caixa com líquido ou com material. Então eu posso fazer o controle da vazão desse material nessa caixa. Então dentro desse processo o controle pode atuar em diversas etapas, perfeito? Dentro dos sistemas de controle que a gente tem o sistema de controle em malha aberta, onde a saída não tem efeito sobre a ação de controle, né? O que seria isso? Eu tenho o meu sistema, o meu processo, e no meu processo tem uma saída. Por exemplo, o controle de velocidade de um motor. Então, a velocidade do motor é a saída do meu processo daquele exemplo que eu dei anterior, da esteira, né? Eu tenho uma esteira que ela é acionada por um motor e aí eu faço o controle da velocidade desse motor. Então eu tenho um dispositivo de atuação, que no caso seria o motor ou o inversor de frequência, que vai fazer o controle de velocidade desse motor, não importa, né? Mas no sistema de malha aberta, o que acontece é que eu insiro no meu dispositivo de atuação a resposta desejada que eu quero e a minha saída não tem efeito sobre essa ação de controle que eu dei no meu sistema. Quer dizer que eu dou a minha resposta, eu falo, eu quero que você faça isso, e o sistema não recebe mais nenhuma informação. Esse meu dispositivo de controle não recebe mais nenhuma informação da saída. Ela simplesmente, aquele sistema vai produzir aquela saída que eu pedi, né? E em alguns casos não necessariamente essa minha saída ela vai ser igual à resposta desejada, né? Em um sistema de controle perfeito, a gente quer que a nossa saída seja igual à nossa resposta desejada. Por exemplo, eu quero que o meu motor gire a 1800 RPM, então eu vou programar lá a frequência do meu inversor de frequência para 50 Hz, porque eu fiz uma conta aqui no papel e eu vi que 50 Hz vai produzir uma velocidade no motor de 1800 RPM. Então eu insiro 50 Hz aqui, eu não tenho o controle, essa minha ação de controle não tem nenhuma informação da saída e eu espero que saia 1800 lá, mas possa ser que não saia 1800, saia 1700, 1600, devido a vários fatores de motores elétricos, né? O escorregamento, a carga mecânica que está acoplada ao eixo. Então, assim, devido a várias questões do meu motor, possa ser que essa minha saída não seja igual à resposta desejada. A gente tem alguns exemplos de máquina de sistemas de controle malha aberta aqui, e o mais clássico entre eles, que a gente vai encontrar em praticamente sempre que a gente estuda sistemas de controle, é a máquina de lavar, né? A máquina de lavar, qual que seria o processo dela? O sistema, lavar roupa, né? Qual que seria o produto final? A saída desse sistema, a roupa limpa, né? E qual que seria a resposta desejada que nós damos a esse sistema, né? Eu quero
lavar essa roupa no modo lavagem pesada, por exemplo. Então eu programo lá a lavagem pesada, né? Eu desejo que essa roupa saia limpa e eu ligo a máquina. Em momento algum que a máquina está rodando, eu tenho informação se aquela minha roupa foi limpa ou não. Ela vai atuar durante um tempo, né? Ela vai lavar, enxaguar, centrifugar, mas em momento algum eu vou ter informação de que se aquela roupa foi limpa ou não. No final, possa ser que ela esteja limpa, mas possa ser que a roupa estava tão suja que só aquilo não foi suficiente. Entendeu? Então é um sistema em malha aberta. A minha saída ela não tem efeito sobre a minha ação de controle. Outro exemplo aqui também seria, por exemplo, a panela de pressão. Eu quero cozinhar um feijão. Eu vou lá e pergunto para uma pessoa que entende de feijão, como que faz para cozinhar o feijão? A pessoa vai e me fala, olha, põe na panela de pressão com uma quantidade de água e deixa por 15 minutos. Então, quando eu tampo a minha panela de pressão, o meu processo é o cozimento do feijão. E minha saída desejada é o feijão cozido, né? A minha saída, né? E aí eu coloco meu feijão lá por 15 minutos. Mas existe a variação do fogo, existe a variação da quantidade de água, existe a variação do tipo de feijão que eu quero cozinhar. Então possa ser que passados esses 15 minutos eu não tenha a minha saída desejada, meu feijão não seja totalmente cozido, ou então ele passe do ponto, né? Eu não tenho informação de como que está aquele feijão, a menos que eu abra a minha panela. Pensando agora mais em um contexto industrial, um outro exemplo seria o enchimento de um tanque, de um reservatório. Vamos supor que eu não tenho nenhum sensor aplicado a esse tanque e eu vou lá e vejo que o tanque tem uma altura H, tem um diâmetro D e eu consigo calcular o volume desse tanque. Aí eu vou na minha bomba, calculo a vazão de água que vai encher aquele tanque e vejo, eu tenho essa vazão, eu tenho esse volume, eu consigo calcular o tempo que aquela bomba tem que ficar ligada para encher esse tanque. Aí eu vou deixar esse tanque ligado por esse tempo. Quando ao final desse tempo, possa ser que esse tanque não esteja totalmente cheio, falte um pedaço, ou possa ser que ele transborde um pouco. Então eu me aproximo da minha saída, mas ela não necessariamente vai ser igual à minha resposta desejada, né? Diferente de um sistema de malha fechada, em que a minha saída ela é medida e comparada com o meu valor desejado em tempo real. Então, a cada intervalo de tempo definido, eu comparo se a saída que eu quero está igual à resposta. Se ela não tiver, se ela continuar diferente, eu continuo mantendo essa minha ação de controle. Dependendo do erro, né, da diferença entre a resposta desejada e a saída, eu posso até intensificar essa ação de controle para que esse processo vá mais rápido, vá mais lento. Então, para isso, eu preciso ter um dispositivo de medição dessa saída, né? Um sensor. Eu preciso medir essa saída em tempo real e comparar ela com a minha resposta desejada a todo momento. Um exemplo disso seria o chuveiro elétrico, né? Então, quando a gente vai tomar um banho com chuveiro elétrico, a gente quer controlar a temperatura da água para que fique agradável para o nosso corpo. Então, quando eu vou lá e ligo o registro, se aquela água estiver fria, né, então a minha pele vai funcionar como sensor, eu vou estar sentindo aquela temperatura, né? Então, se ela está fria, eu vou abrir menos o registro para aquela água ficar mais quente, né? À medida que eu vou chegando na temperatura que eu quero, eu vou abrindo o registro mais lentamente, né? Ou se estiver muito frio, eu abro o registro mais rápido. Então, isso seria uma variação da ação de controle. A ação de controle vem do meu cérebro, né? A informação de que se está quente ou se está frio, e a minha mão vai funcionar como atuador daquele controle, vai abrir ou vai fechar o registro. Um outro exemplo seria um piloto automático de um carro, né? A gente programa lá que quer que o nosso carro ande a 80 km por hora, para evitar tomar multa em rodovias aí acima dessa velocidade. Então a gente programa lá 80 km por hora e o nosso carro, se ele tiver a 60 km, ele vai acelerar até 80. Se ele tiver a 110, ele vai desacelerar até 80, né? Então ele vai sempre medindo essa velocidade, comparando com o valor desejado para sempre ficar naquele valor. E por fim, a gente tem um outro exemplo aqui que seria o elevador, né? Quando um exemplo mais prático, né? Que você está no elevador. Quando você está no primeiro andar e você quer ir para o segundo, você aperta o botão, o elevador ele não calcula o tempo necessário para sair do primeiro andar e para o segundo, até porque esse tempo pode variar com o peso total do elevador, pode variar com a condição do motor naquele momento. Então, o elevador ele vai parar quando os sensores de posição indicarem que ele chegou no segundo andar. Então a gente percebe sempre que há sensores atrelados a esse nosso sistema de malha fechada.
Então a gente acabou de falar dos sensores, né, que são componentes que medem o desempenho de variáveis desejadas e transformam ela em grandezas físicas convenientes a serem medidas. Isso porque a gente pode ter um sensor de temperatura, a gente pode ter um sensor de proximidade, um sensor de temperatura, um sensor de velocidade angular, um sensor de umidade do solo, um sensor de pressão, um sensor de corrente elétrica. Praticamente toda a grandeza física ela pode ser medida por um sensor, né? Mas essa informação muitas vezes ela tem que ser mandada para um CLP, um computador lógico programável. Então a gente precisa converter essa grandeza física em tensão, em corrente, ou em uma grandeza pneumática, alguma coisa que consiga ser lida pelo nosso controlador, nosso equipamento tomador de decisão, que é o nosso próximo elemento do sistema, né? O controlador é aquele equipamento que vai receber esse sinal do sensor devidamente convertido e vai processar aquela informação a partir da resposta desejada. Então, se eu estou lá no exemplo do carro lá, né? Se eu estou a 120 km por hora e programo um piloto automático para 80, o computador de bordo do meu carro vai receber informação do sensor de rotação, vai ver que ele está a 110 e ele vai diminuir a rotação do motor do carro até chegar a 80, né? E aí quando ele percebe, ele sente, recebe essa informação do sensor e processa essa informação, ele vai enviar uma ação de controle para os atuadores. Então aqui a gente tem alguns exemplos de controladores, tem alguns controladores de temperatura que já são próprios para sistemas onde há necessidade de fazer o controle de temperatura de uma estufa, de um forno, etc., né? Eles recebem informação do sensor de temperatura e atuam direto no reostato, por exemplo, do forno. A gente tem os computadores lógicos programáveis, que são 90% dos casos são utilizados na automação industrial para tomada de decisão. E a gente pode ter também um tipo de computador lógico programável, só que menor, chamado de microprocessador, né? Seria tipo um computador em menor escala, utilizado para placas de circuito eletrônico, como microprocessadores, Arduino e etc. Por fim, a gente tem os atuadores, que são os elementos finais de operação de controle. Eles vão receber essa informação que foi processada pelo controlador e vão atuar diretamente no processo, modificando a variável de saída, né? A função do atuador é modificar a saída até que ela atinja o valor desejado em função da ação de controle. Então, alguns exemplos que a gente tem aqui de variável saída. A gente pode ter um contator que vai abrir ou fechar algum circuito de carga, né? Acionamento de um motor elétrico, que vai girar mais rápido, vai girar mais lento, né? Válvulas pneumáticas, válvulas solenoides, que vão permitir ou não a passagem de fluidos, de água, de ar, etc. Tudo isso são tipos de atuadores que vão receber a ação de controle do controlador e vão atuar no processo modificando a variável de saída. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula de automação. Tá? Faço um convite aqui para que vocês, se ainda não conhecem, acessem as páginas de redes sociais do GCEP e até a próxima.